Olá, chegamos aqui na nossa aula número 10. Nós vamos tratar aqui agora da execução e controle do projeto. Essa aula número 10 nós adentramos ao terceiro ciclo. Então nós tivemos lá o ciclo do início, o segundo ciclo do planejamento. Agora nós vamos tratar da execução e controle do projeto. Observe aqui no slide número 3 que nós temos o ciclo de vida do projeto. Então nós tivemos lá no início o trabalho anterior ao projeto, que nós fizemos aquela avaliação prévia das necessidades, identificamos o problema e aí nós passamos para a fase do início do projeto com o termo de abertura. O termo de abertura foi um documento que iniciou o projeto oficialmente. Passamos para a fase seguinte, que é a fase de planejamento, e nós identificamos todas as áreas que precisavam de planejamento. Então, nós planejamos nesse momento todas aquelas áreas, as 10 áreas. Área da integração, área do escopo, área do tempo, área do custo, área da qualidade, área dos recursos, da comunicação, dos riscos, das aquisições e de partes interessadas. Então, todas essas áreas nós tivemos a oportunidade de fazer o planejamento, uma previsão de planejamento. Se tudo isso foi bem planejado, agora na próxima linha, que é da execução do trabalho, se você planejou bem, você vai fazer bem. Então, observe aqui no slide número 4. Nós temos lá todas as áreas. Então, essas áreas que eu já enumerei, elas estão em colorido. Então, no processo de execução do projeto, essa área da integração, que é a área branquinha, ela vai ser uma área muito importante, porque aqui você tem o processo de execução, essa área da integração, ela vai orientar o gerenciamento do trabalho do projeto, ou seja, tudo que foi pensado vai ser executado de acordo com o plano de gerenciamento do projeto. Se você planejou bem, você vai pensar da seguinte forma: olha, tudo que está no plano eu tenho que cumprir. Então a execução eu tenho que fazer o quê? Conduzir as aquisições. Bom, se eu previ tudo certinho, as atividades, se eu previ o tempo, se eu previ o custo, agora eu tenho que fazer as aquisições. Então aqui eu vou dar o start, eu vou executar. A execução do projeto, gente, nada mais é do que começar a execução, ou seja, começar a andar o projeto. Então, se você previu, você fez um projeto bem planejado, você tem um bom planejamento do projeto, você não tem o que se preocupar, você tem a segurança, tudo, você já previu os riscos, você já previu o orçamento, você já previu as aquisições, você já previu a qualidade, a comunicação, a equipe, todas as áreas. E aí você vai conduzir tudo isso. Você vai gerenciar as partes interessadas, ou seja, você vai gerenciar o engajamento das partes interessadas, você vai correr atrás de quem está querendo desistir, você vai procurar alimentar o entusiasmo daquelas pessoas, das partes interessadas. Quando alguém estiver desanimado, é assim que funciona. Você vai ter que fazer o quê? Esse acompanhamento, mas você já tem que ter tido um mapa de quem são essas pessoas, você tem que saber quem é a equipe, quem é público-alvo, quem é patrocinador, quais são os interesses, monitorar os interesses, ver se não está mudando os ventos por lá, ou seja, se não estão surgindo novos interessados em outras coisas a não ser no projeto. Porque às vezes essas pessoas vão desanimando, você tem que animar. A função do gerente é ser um grande animador. Você tem que realizar a garantia da qualidade. Então, por exemplo, você tem que verificar se tudo está sendo construído de acordo com o requisito de qualidade que foi previsto. Então, por exemplo, se você previu numa sala, que a sala você quer que ela seja climatizada, você quer que ela tenha uma boa ventilação, você tem que ficar de olho nisso. Você pode delegar isso para alguém? Claro que pode, mas você tem que cobrar. Então, o gerente de projeto ele tem que saber de tudo o que está acontecendo.
E ele tem que contar com o apoio da equipe também. Você tem que mobilizar a equipe do projeto. Então, se lá no planejamento da equipe, dos recursos do projeto, lá no início, você previu que fulano iria trabalhar no projeto, então agora o fulano que estava em outro setor, você tem que trazer o fulano para trabalhar para você. Lembre-se que sempre em projetos você não trabalha sozinho, você pode ter um gerente funcional no qual aquele membro da equipe está trabalhando para ele naquele momento. Aí você tem que comunicar o gerente funcional, falar, olha, esse técnico foi reservado para esse projeto e o projeto vai começar daqui no mês que vem, ou daqui 30 dias, ou daqui 40 dias, e eu preciso dar continuidade ao projeto agora na fase de execução, você pode liberar para mim? Então é isso, você tem que documentar, porque tudo precisa de um processo de comunicação eficiente. Muitas vezes o projeto não dá certo porque ele não foi bem conduzido à execução. Fez o planejamento, mas depois na execução o planejamento não saiu do papel. Então você tem que pensar bem nisso, planejar bem para executar bem. Você tem que fazer o quê? Então você tem que, no primeiro momento, mobilizar a equipe. Mobilizar é o quê? Identificar, comunicar, e aí vai desenvolver a equipe. Você vai trazer a equipe para trabalhar. E aí você vai gerenciar a equipe. Verificar o que eles estão precisando para executar o trabalho, se estão fazendo o trabalho certinho, se está dentro do padrão da qualidade, se está dentro do escopo, se está tudo que está sendo feito de acordo com o planejado. Então, esses são os passos, são os processos aqui, como está no slide 14, no slide 4, aliás, todos os processos de execução. E aí você vai continuando. Lembre-se que o processo de execução, ele tem um início, essa fase de início é uma fase breve, aí tem a fase que você tem do planejamento. Está vendo como o ciclo do planejamento ele tem um início e tem um fim, é o ciclo marrom aqui. E aí começa a fase do controle. O controle e a execução, você observa que o controle dessa linha amarela, ele começa lá no início. Por quê? Porque quando você está planejando o projeto, você já tem que planejar como você vai controlar o projeto. É por isso que a linha do controle, ela vai todo o projeto. E a linha de execução, ela tem uma elevação aqui na parte da execução, mas você vê que a linha começa lá no início também. Veja, você tem que pensar, prever a execução lá no início já. Então você vai prever como você vai executar. Então o planejamento vai te ajudar nisso. E a fase do encerramento é a última fase sozinha, lá no finalzinho. É uma fase que tem um ciclo próprio. Por quê? Porque o encerramento você vai terminar, que é a fase que nós veremos no próximo ciclo, que é a fase do encerramento. Então, você tem aqui, olha, os processos de execução são esses processos que nós vimos aqui no slide número 4. Agora, vamos verificar aqui no slide número 6 os processos de monitoramento e controle. É tudo pensado de acordo com o planejado. Então, você vai executar e você vai, ao mesmo tempo, monitorar e controlar. Então, o monitorar e controlar o trabalho do projeto é uma área que tem início aqui na área branquinha, ou seja, gerente de integração. E aí você tem aqui, olha, o que você tem que controlar? Controlar a qualidade, você tem que validar o escopo. O que é validar o escopo? É verificar se realmente está correto aquilo que você planejou e que está sendo entregue. Então, você tem que validar. Olha, eu concordo. Validar significa o quê? Eu concordo com o que está sendo construído. Eu estou construindo uma sala para abrigar um novo sistema de compras. Ou estou adaptando essa sala, estou fazendo treinamentos. Eu tenho que validar. Eu tenho que dizer, olha, está ok. E eu tenho que controlar o escopo. Significa que eu tenho que controlar tempo, eu tenho que controlar gastos, para verificar se tudo vai sair de acordo com o planejado. Eu tenho que controlar os riscos. Olha, eu verifico, por exemplo, que a equipe
de treinamento está faltando muito aos treinamentos. Então, isso vai comprometer o desempenho do sistema lá na frente. Então, é um risco que eu tenho do sistema não funcionar. Então, eu tenho que fazer o quê? Controlar o risco. Eu vejo que o recurso vai demorar a ser repassado, então eu já tenho que tomar uma atitude, tenho que conversar com pessoas, eu tenho que fazer isso acontecer. Eu tenho que pegar a matriz do risco, pegar aquelas alternativas que eu tenho de respostas aos riscos e ir acompanhando se aquilo ali está acontecendo, em qual o nível que está acontecendo. Está sendo muito alto, baixo, eu tenho que ir acompanhando. Isso que é controle. Essa fase, gente, de execução e controle, ela é paralela. Eu executo e eu controlo. É como dirigir um carro. Eu acelero e diminuo a velocidade de acordo com o nível, o limite de velocidade da via. De acordo com os buracos que vão surgindo, eu vou desviando. Mas eu já tenho que ter com um roteiro na cabeça. Eu não posso pegar o carro na saída da cidade e falar, olha, não sei para onde eu vou pegar a primeira estrada que aparecer. Isso não existe. Você tem que saber, olha, eu vou pegar o carro e vou para a cidade tal, vou demorar tal tempo, eu tenho aqui a quantidade de combustível necessário, o tempo está bom, e aí eu vou. Então, controlar os riscos significa controlar o andamento. E aí eu tenho que controlar o engajamento das partes interessadas, e aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que controlar as outras áreas, controlar o cronograma, controlar o custo, desembolso. Lembra da curva S? Você tem que ir controlando. Controlar as comunicações. Então, na parte de execução, o controle de comunicações é muito importante, porque o gerente, o gestor, ele tem que fazer essa comunicação para que todos saibam o que vai acontecer, quando vai acontecer e tem que se preparar antes. Imagina se você não se comunica e a equipe não aparece na época do projeto. Ou se começam a ter problemas, começa a ter ruído, começa a ter fofoca, começa a ter intriga, começa a ter briga. Então a comunicação certa, se eles perdem a voz de comando, isso é um risco, você perder o controle de tudo. E você tem que controlar as aquisições, qual é o equipamento que ele precisa, qual é o insumo que precisa, aonde precisa, quem vai entregar, quem vai controlar, quem vai receber. Então, se você faz uma aquisição, por exemplo, uma licitação para comprar cadeiras, ou você faz lá uma compra direta de cadeiras, quem vai receber, quem vai verificar se está tudo ok, se comprou, se fez uma aquisição de um software, será que o software veio com as especificações corretas? Alguém tem que verificar isso. Então você observa. Então, se você às vezes tem confiança em uma pessoa, você acaba sobrecarregando só aquela pessoa. Então a equipe tem que trabalhar coesa, todos têm que trabalhar sabendo todas as formas de trabalho, todos os produtos que têm que ser entregue. Por quê? Senão fica sobrecarregando uma pessoa. E o importante é que você faça todo o trabalho utilizando a equipe que está à disposição, para que um não fique ocioso enquanto o outro trabalhe demais. Então, tudo isso é para quê? Para essa grande área aqui no finalzinho, que é realizar o controle integrado de mudanças. Então, se você precisa fazer uma mudança de acordo com o andamento, você precisa ter uma visão do todo. E todas as áreas são importantes. Aqui você tem, né, uma definição, aqui no slide número 7, você tem algumas definições importantes que eu vou trazer para vocês. Então vamos pensar o seguinte, um processo aqui de controlar, de monitorar, então segundo o dicionário Aurélio, eu coloquei aqui, olha, é uma fiscalização exercida sobre a atividade de pessoas, órgãos ou departamento, ou sobre produtos, para que tais atividades ou produtos não desviem das normas pré-estabelecidas. Ou seja, qual foi a norma pré-estabelecida? O planejamento. Então, se você vai executar, você vai controlar. Aqui você tem o controle, né? O que é um controle? Controle, você tem que monitorar, você tem que analisar, você tem que avaliar. Então, monitorar significa acompanhar o desenvolvimento,
a implantação em busca de possíveis desvios padrão. Então, como eu disse lá no início, lembra que eu contei a história de um equipamento que precisava ser instalado em um setor e o equipamento tinha mais de 3 metros de largura e quando o equipamento chegou e que foi colocar no lugar certo, a porta não cabia? Então, foi uma questão de falta de monitoramento. O gerente de projeto, pelo jeito, não estava acompanhando a obra ali, né, de perto. Ele não sabia, ele não pensou nisso. Olha, primeiro eu tenho que colocar o equipamento dentro do local, depois fechar a porta, construir a porta. Ou então eu prevejo uma porta que tenha mais de 3 metros. Ele não fez nada disso. Resultado, teve que quebrar a parede para poder colocar o equipamento para dentro. E aquela outra situação real, esses são casos reais que eu já acompanhei. Na outra situação, em que primeiro se fez a construção de toda a infraestrutura de tomadas dentro da sala, mas esqueceram de colocar as tomadas no local certo. Então isso acontece. Então, quando a gente chega para resolver um problema desse, muitas vezes você tem que quebrar, não tem outro jeito, não tem como adaptar. Então, quando eu vou fazer os projetos, eu sempre recomendo, quando eu vou trabalhar com as instituições, eu falo, olha, é melhor perder um tempo, investir um tempo em planejamento bem feito, porque depois a execução vai ficar bem mais tranquila. Então você tem que monitorar, você tem que analisar. Analisar significa investigar o contexto dos dados coletados, entender seus efeitos e suas causas. Então eu vou entender, quando eu estou controlando, eu vou entender por que é que essa atividade não está saindo do jeito que eu previ. Por que é que esse programa de computador nos testes ele não funciona? Então, eu tenho que ouvir as pessoas, ouvir a equipe, ouvir o público-alvo, testar, talvez chamar uma pessoa especializada naquele assunto, naquela parte técnica, um consultor de fora. Então, eu preciso analisar para tomar decisões. Às vezes, a necessidade de fazer uma reformulação, mas se você previu um tempo de execução suficiente, você previu os riscos, então você consegue monitorar e controlar. Você tem que avaliar a necessidade, né, das duas atividades anteriores, ou seja, você tem que verificar o monitoramento e a análise para poder avaliar uma alternativa. Somente após a coleta de dados e do seu exame, do exame profundo de suas causas e efeitos, é que pode ser apreciado e atribuído um conceito em concreto. Então é muito importante que você tenha em mente que controlar não é simplesmente dar uma opinião solta, de acordo com a sua vontade. Você precisa pensar. Lógico que a intuição é importante. Eu mesmo tenho muitas intuições quando eu estou trabalhando, mas é importante que você trabalhe com a técnica e o guia te dá tudo isso, esses passos para que você trabalhe bem. Bom, então aqui uma visão geral, né, nas atividades de controle e monitoramento do projeto, você pode pensar de acordo com aí o slide número 8. Então você tem que controlar o escopo, controlar a qualidade, controlar o tempo, e aí você vai ter que controlar custo, monitorar riscos, você vai ter que administrar os contratos. Tudo isso você faz, né? Controla como? Elaborando relatórios de desempenho. Então você precisa ter esses relatórios, essas atividades, você precisa passar isso para os financiadores ou para a sua, no caso do gerente, ele tem uma chefia imediata, uma chefia acima, um departamento acima. Ele precisa passar para que a alta direção da organização ou do local possa tomar conhecimento do que está acontecendo. E talvez fazer uma intervenção para ajudar. Então você tem que buscar a aceitação do trabalho. Olha, o trabalho está atrasado por conta disso.
isso tem que ser aceito, isso não pode virar uma guerra. Você tem que passar para as pessoas aceitarem e aí propor mudanças, propor olha, você tem que acelerar o trabalho, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas a pessoa tem que entender que aquilo é importante. Não adianta falar, olha, vai ter que trabalhar mais porque estamos atrasados. É diferente quando você fala e a pessoa aceita o trabalho, é diferente. E você tem que coordenar as mudanças. Então, o monitoramento significa que você pode propor mudanças e que essas mudanças são bem-vindas. O que você não pode é pensar de um jeito que não tem mudanças, que nunca vai mudar. É importante que você planeje bem, mas o planejamento na hora da execução pode ser que tenha necessidade de fazer alguma mudança e essa mudança pode ser bem aceita. Então você tem essa possibilidade. E aí você vai trabalhando, você vai seguindo. Eu vou fazer o seguinte, aqui nós temos um próximo assunto que é o monitoramento e controle de escopo. Eu vou fazer um intervalinho rapidinho para que a gente consiga recuperar as energias, tomar uma água e eu já retorno ainda continuando aqui nessa mesma aula. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.